Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Esse é mais um Falando de Bíblia. Eu tenho a alegria de receber hoje, dia 20 de julho, meu amigo, pastor Paulo Araújo. Paulo Judeu. Shalom, tudo bem, pastor Paulo? É uma alegria estar aqui mais uma vez, retornar a esse lugar que é o lugar de boas ideias. Deus continue abençoando. Muito obrigado, meu amigo, por aceitar o convite nessa data que é tão especial para você. E o pastor Paulo Araújo, irmão, ele faz aniversário hoje e também aniversário de casamento, onde eu também quero parabenizar a irmã Aline meu amor, Jeremias Araújo. Onde você estiver aí, um forte abraço, beijo no seu coração, tá bom? Tudo de bom. Aproveitando o ensejo, quero agradecer a você que esteve junto conosco na nossa live comemorativa dos 60K de inscritos e também do primeiro aniversário do Falando de Bíblia. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia, a você que comenta, a você que compartilha, a você que deixa o like, a você que deixa o amei, o valeu, faz a sua contribuição. Muito obrigado. Nós estamos aqui porque você tem sido um grande parceiro, uma mão amiga na nossa caminhada. Pastor Paulo, para o nosso começo de conversa, Mateus capítulo de número 7, verso de número 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim, pelos seus frutos, os conhecereis. Uau. Nós temos vivido dias tão intensos, né? Com tanta gente falando, assim diz o Senhor, eu tenho uma palavra, eu estou entendendo, fala Jesus, eu vou falar. Vamos falar. Vamos lá. Eu vi um que esses dias ele olhou para o céu assim e brigou com Jesus, né? Porque eu acho que Jesus estava mandando muita revelação para ele, o Jesus dele, né? E ele olhou para o céu assim e falou, deixa eu pregar, peraí, deixa eu pregar. Falei, nossa, Deus. É muita intimidade. Jesus tomando esporro no culto. Hoje tá sem filtro, irmão. Ele é o aniversariante, ele que manda. É isso aí. Então vamos lá, meu amigo. Pastor. Dentro desse cunho que nós estamos vivendo hoje, como discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus? Eu tenho um amigo, pastor Josias de Jesus Pereira. Foi pastor no Ministério de Cordovil durante muitos anos e hoje ele é pastor presidente em um campo ministerial ali em Santa Cruz. E ele, meu amigo mesmo, e ele sempre dizia que primeiro sinal que ele tinha de que realmente era algo de Deus que ele estava recebendo é que não restava dúvida no coração dele. O segundo sinal de que realmente ele estava recebendo algo da parte de Deus é que o que ele estava recebendo tinha uma consonância bíblica, ou seja, era algo que realmente encontrava respaldo na Bíblia. E o terceiro sinal que aquilo era de Deus é que aquilo trazia paz. Mesmo sendo uma palavra de repreensão, uma palavra dura, mas aquilo, ao ser ministrado, trazia paz ao ouvinte. Então eu acho que a gente tem que passar por esses três crivos, né? Tá na dúvida? Poxa, surgiu algum pouquinho de dúvida? Não entrega, não fala nada, não se manifesta. É bíblico o que você vai falar? Tem respaldo bíblico o que você vai falar? Então entregue. E, terceiro lugar, traz paz aquilo que você está falando? Vai trazer uma mudança de vida para melhor? Vai trazer paz ao coração, mesmo que seja uma repreensão? Vai trazer um conforto a quem ouve? Então, entregue porque realmente é de Deus. Acho que são essas três os crivos principais. As pessoas vivem dizendo, Deus falou comigo. E pode acontecer de alguém dizer que está tendo uma revelação e essa revelação trazer uma incompatibilidade com o que já está revelado na Bíblia? Sim, mas assim, da parte de Deus não, obviamente. Porque o que Deus vai trazer
está primeiro pautado na sua palavra. Os profetas, quando profetizavam, eles profetizavam para trazer o povo de volta à Bíblia, que é o Pentateuco. A Bíblia que os profetas pregaram e tal é o Pentateuco. E a igreja precisa voltar a entender esse detalhe, porque por muito tempo abraçaram a reforma protestante de uma forma errada e passaram a falar mal da lei, falar mal do Pentateuco, denegrir o Pentateuco através de uma interpretação errada do apóstolo Paulo. Não estou dizendo que a igreja tem que agora criar um sistema sacerdotal, sacrificar bode, não é isso. É que a lei, ela na sua forma ética e moral, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada do seu próximo, essas coisas assim, tudo isso que está na lei, ela entorna para a igreja também. Por isso que a igreja ela é fundamentada onde? Nos profetas e nos apóstolos. Dizer que quando o escritor fala que a igreja é fundamentada em cima dos profetas, está falando dos pregadores da igreja, do primeiro século, segundo século, terceiro século, é uma falta de honestidade muito grande. Porque eles não tinham, na época que esse texto é escrito, eles não tinham pregadores como a gente tem hoje, escritores de livros com casas publicadoras evangélicas como a gente tem hoje. Então, quando fala que a igreja está pautada nos profetas e nos apóstolos, ela está falando que a doutrina da igreja ela vem dos profetas, profetizaram acerca da vinda de Cristo, profetizaram acerca de uma vida ética, profetizaram que as pessoas precisavam voltar à palavra de Deus. E, após isso, os apóstolos, que vêm com uma interpretação cristocêntrica de todo o texto do Antigo Testamento. Então, a pessoa ela pode receber uma profecia que até vai se cumprir e essa profecia não ser de Deus? Pode. Isso acontecia no Israel Antigo. E o nosso Senhor Jesus ele deixou escrito. Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E o texto continua. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome profetizamos. Já começa assim. Em teu nome curamos, expulsamos demônios. Olha só, vai ter gente que vai expulsar demônio. E Jesus vai olhar para a cara dele e vai dizer assim, eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Aí surge a outra pergunta que é, posso estar atrelado a um ativismo religioso sem ter contato com o dono da obra? Pode. Eu acho muito bacana a pergunta que você faz. Eu escrevi um livro sobre o tabernáculo e eu deixei isso muito claro ali nas primeiras páginas, que quando o Eterno pediu para construir o tabernáculo, né, o texto começa a falar das ofertas e vai falando de outras coisas. E o que eu acho legal é que na metade do texto, assim, do nada, Deus fala assim, guardarão os filhos de Israel o Shabat, né, e tal. Aí a gente fica, poxa, mas por que esse guardar o Shabat está aqui no meio de uma coisa? Por que Deus não fez um capítulo só sobre o Shabat, né? Aí é que tá. Deus está falando que eles vão se envolver com a obra dele. Mas Deus também está dizendo que é para eles não esquecerem do Deus da obra. Porque o Shabat é o dia de lembrar do Deus da obra. E não ficar só na obra de Deus. Tem gente que está fazendo a obra de Deus, ele está indo para a igreja, ele está fazendo a obra social da igreja, ele está preparando o dia da festa da igreja, ele está envolvido com arrecadação de fundos para a igreja, ele está fazendo N coisas na igreja que são a obra de Deus, ele está pregando, mas ele não está tirando tempo para ter uma intimidade com o Deus da obra, viver com o Deus da obra. E é o que você fala, ele é ativo, mas ele vive um ativismo. E ativismo por ativismo, ele não traz uma intimidade com o Deus da obra, entendeu? Então, você precisa fazer a obra de Deus, mas você não pode negligenciar o Deus da obra. Porque tem muita gente que, quando a gente observa o dia a dia, a gente vê que uma coisa é ela falando na hora do púlpito. Sim. Né? Na hora pregação, da sua apresentação, né? Outra coisa é ela fora dos bastidores. Né? Tem uma historinha bacana, rapidinha essa historinha, que eu acho que ela mata a pau, né?
o menininho chegou na igreja, olhou pro pastor e falou assim: pastor, a gente pode morar na igreja? Eu ouvi isso no seminário, que ele me contou isso a primeira vez, foi o pastor Antônio Gilberto. A gente pode morar na igreja? Aí o pastor achou tão bonito. Poxa, que legal, vocês querem morar na igreja? Que lindo! Mas a igreja não dá, a igreja é a casa de Deus, a gente vem aqui só para cultuar. Mas que bonito você querer morar na igreja. Ele falou: não, pastor, é porque na igreja papai abraça a gente, beija a mamãe, chama a gente de bonito. Em casa papai só sabe bater na gente, chama de demônio. Então é uma vida na igreja e outra vida em casa, né? Isso não pode acontecer, né? Aquela velha história do... Eu estava ouvindo um católico, eu gosto muito de conversar com as pessoas e eu conheço muitos amigos, tenho muitos amigos católicos, muitos amigos protestantes, o senhor sabe disso, né? A gente tem muitas amizades em comum. E a gente, cada um conversa no seu nível. E eu tenho um amigo, ele católico, né? O Marcos, o Tuca, né? Marcos Cantu, a gente chama ele de Tuca. E ele um dia estava indignado, sabe? Que ele casou com uma menina de Minas Gerais, então ele é muito católico, muito fervoroso, católico e tal. E ele estava indignado porque o irmão dele... não é católico, mas, se diz católico, mas diz que não é praticante. Aí eu assim, vê se pode, se perturbado, não praticante. Que católico é esse não praticante? Uma pessoa não praticante, ele não é nada. Aí ele brincando com o irmão, brincando comigo, eu sou rico, não praticante. Beijo, Marcos. Aí você abre um novo precedente pra gente. Eu gostaria que você fizesse atenção a isso, porque muita gente me pergunta: pastor, eu sou de Deus e obrigatoriamente eu tenho que estar na igreja? Uau. E tem muita gente que diz que não. Que arrumou um novo jeito de cultuar. Isso. Né? Porque igreja não é o templo é coisa romana de Constantino. Pastor, eu acho engraçado, porque as pessoas pegam o cristianismo do primeiro século, primeiro, segundo e terceiro século, para falar que a igreja era em casa, que a igreja não tinha templo, que a igreja não sei o quê. Eles querem o molde de cultuar em casa da igreja do primeiro século, mas não querem a perseguição do primeiro século. Não querem, eles querem os lenços de Paulo para levar os lenços e curar as pessoas, não sei o quê, mas eles não querem as cadeias, as algemas de Paulo. A gente tem que entender isso. A igreja sofria um momento de perseguição. Ela começa dentro da sinagoga. Jesus ensinava nas sinagogas. Paulo ia para as sinagogas. Quando você lê o texto de Atos dos Apóstolos, Paulo só passa a ensinar nas casas quando ele é expulso das sinagogas. Então, a igreja começa num templo sinagogal, ela é expulsa desse templo e ela passa então a reunir em casa e depois ela volta a cultuar em templos com o advento de Constantino. Óbvio, Constantino, quando ele coloca a religião como uma religião estatal, ele vai então fazer templos suntuosos, né? Não é o caso hoje, não há necessidade hoje de se fazer um templo suntuoso. Agora, é óbvio, se a igreja, a denominação tem condições de fazer um templo marcante, uma catedral inspirada em coisas do Novo Testamento, mas que faça. Nós temos uma coisa muito interessante. O Templo Novo da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Bangu, é um templo estritamente funcional. Ele é funcional. É uma frente vitral, dentro as cadeiras, o púlpito, pronto, nada mais. Mas o templo anterior da Assembleia de Deus de Bangu é um templo arquitetônico, portas de madeiras trabalhadas, afrescos no teto, né, vitrais, uma representação de cascata que vai até o batistério. Então, Deus está num e não está no outro? Não, é independente. Então Deus está em casa sim e Deus está no templo também. Deus quer que você tenha sua vida cultual em casa, sim, mas Deus também quer você junto com o povo. Por isso dizia o salmista, né? Mais vale um dia nos teus átrios, ou seja, no teu templo, do que milhares de outros dias, né? Em qualquer outro lugar. Então, esse pessoal que está com essa novidade, com essa coisa, é só novidade mesmo, não vale. Eu acho que o que vale é estar com o povo, reunir com o povo. E mesmo
só para concluir, essa galera que só se reúne em casa, vai chegar uma hora que vai ter problema, porque o povo vai começar a querer uma coisa, outro vai querer outra, e aí vão começar a eleger representantes, né? Que aí não vai ser mais o nome de pastor, vai ser outro nome que eles vão inventar, e daqui a pouco vai ter um CNPJ, e tendo um CNPJ vai ter que ter um templo, enfim, é mais do mesmo. Volta-se à antiga e velha burocracia. Exatamente. Eles vivem confundindo entre o CNPJ e o que é o organismo vivo. Uau! Sem retoques, pastor, sem retoques. E tipo assim, pastor Paulo, eu fico triste porque muitos deles acabam influenciando muitas pessoas. Sim. Porque eles vivem falando mal da igreja, vivem falando mal de lideranças, acreditando que a igreja é algo perfeito. Exatamente. Nesse não ponto, tem como encontrar perfeição onde há pessoas. Isso aí. Nesse ponto, pastor Paulo, eu sou assim obrigado a citar o nome do meu líder máximo, né, o bispo Abner de Castro Ferreira, que é o meu referencial, irmão. Eu vou citar ele aqui porque é o meu referencial. Eu não posso estar numa igreja e o meu referencial ser outro líder. Eu sou liderado por ele. Então, puxando saco. Não é puxar saco. É realmente expressar aquilo que da onde eu aprendo, da fonte que eu bebo. E ele fala uma coisa muito certa mesmo nesse ponto aí, né? O pessoal acha que vai vir para a igreja, vai encontrar todo mundo perfeitinho, todo mundo santo, todo mundo... Não, a igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar de pessoas que estão com enfermidade. A gente vem para São Gonçalo, eu estou aqui em São Gonçalo, na casa do pastor Paulo Nascimento, muito bem recebido, uma maravilha. Eu não venho para São Gonçalo para procurar o hospital Luiz Palmier. Eu vou para o hospital se eu quebrar uma perna, se eu sofrer uma fatalidade. Ou seja, a gente só vai para o hospital quando a gente está mal. Ninguém vai passear no hospital. Não, hoje vamos lá passear no hospital? Depois do zoológico, vamos fazer um tour no CTI? Ninguém vai, só vai porque está mal. A igreja é o lugar da gente ir quando a gente está mal. É o último reduto. Quando até os médicos dizem que não tem mais jeito, a pessoa então corre para a igreja. Então não adianta querer procurar perfeição, né, pastor? Não, porque eu não vou para a igreja, porque lá as pessoas tem muita gente fofoqueira, tem adúltero, tem isso. É lá mesmo que você vai encontrar essas coisas, porque lá as pessoas estão sendo tratadas para serem curadas. Eu costumo dizer que a igreja é um lugar de gente complicada mesmo, porque se não fosse, não teria me recebido. Eu ia falar isso agora, se não fosse, eu não estaria lá, na verdade. Gente complicada, irmão. Vai para a igreja. Lá o Espírito Santo trabalha, lá o Espírito Santo nos molda. Isso aí. Deus continua sendo o oleiro, nós continuamos a sermos os barros. E não adianta querer que a libertação que aconteceu na sua vida, no tempo que aconteceu na sua vida, aconteça na vida do coleguinha do lado. Tem época que você vê aí todo mundo gripado, mas cada um recebe o medicamento e cada um fica curado num período. Então, às vezes, num quadro clínico onde todo mundo tem asma, cada um vai ser tratado de uma forma. Na igreja, a mesma coisa. Cada um tem o seu tempo para ser curado, para ser tratado. Então, não vamos confundir as coisas, né, pastor? Aqui, eu vou te fazer uma pergunta de uma das nossas seguidoras lá no Instagram. E eu quero lembrar a você que nós também estamos lá no Instagram, @FalandoDeBíbliaOficial. Isso mesmo, @FalandoDeBíbliaOficial, onde muita também. Gente manda tá embaixo aí, você vê aí, tá embaixo aí. Você vai lá, professor... Isso. É prof.Paulo Judeu. Isso. É Paulo Judeu porque o pessoal ia salvar o nome, né? O Josias começou com isso. Rapaz, que Paulo que eu boto aqui? Aí tinha o Paulinho Pedreiro, tinha o Paulinho Marceneiro, tinha o Paulinho Tribulado, tinha um monte de Paulinho dele lá, ele mostrou, tinha um monte de Paulinho. Falou, Judeu, aí, é judeu, vou botar judeu. Aí botou Paulo Judeu, aí ficou Paulo Judeu e ele que divulgava, né? E ele que de Cordovil jogou pro mundo, Paulo Judeu e poxa, foi, pastor Josias, eu vou aí, hein? Santa Cruz, eu vou aí. Vou aí sim, eu devo... A minha vida, ministério, trabalho, hoje tudo, colégio dos meus filhos, ao senhor que um dia olhou para mim lá dentro de Queimados, pregando numa congregação e disse, não, eu vou levar você e me botava no carro dele e ia em todo esse Rio de Janeiro, pastor Paulo, o senhor lembra disso? Me levava de igreja em igreja e fazia agenda e tal, né? Trabalhando com os filhos, né? Cuidando dos filhos, cuidando da família e ainda cuidou de mim no começo do meu ministério, me abençoou demais. O senhor... Gente fina. Gente fina. É pastorzão. Mas vamos lá. Amanda Taquarino.
Amanda, muito obrigado pela sua pergunta e a sua resposta vai sair agora, dia 20 de julho, no aniversário do meu amigo pastor Paulo Judeu. Pastor, Sansão se suicidou? É a pergunta de muita gente. Essa é uma pergunta interessante. Sansão se suicidou? Quando a gente pergunta isso, a gente está querendo saber se Sansão foi salvo. Esse é o cerne da pergunta, né? E o que a gente precisa entender é o seguinte: o Sansão, ele está vivenciando um momento que a gente chama de ato de guerra. Num ato de guerra, quem vai para a guerra vai sabendo que vai morrer. E às vezes era orientado na lei da guerra, né? Isso está no Talmud, que ao invés da pessoa ser presa e passar por vexação de estupro e outras coisas piores que aconteciam entre os prisioneiros da época, era liberado que o rei, o soldado, ele viesse a tirar a sua própria vida para não cair na mão dos inimigos e ser posto à vergonha, né? E passar muito tempo posto à vergonha. Saul se utilizou dessa lei, né? Por isso que existem correntes, não só judaicas, mas cristãs, que dizem que Saul foi salvo, né? Que ele se arrependeu ali, viu a besteira que fez e aí se jogou em cima da espada, né? Porque ali é um ato de guerra, na verdade. Mas voltando a Sansão, que eu acho que é menos complexo um pouco, Sansão, ele está diante do Senhor, cego, e ele pede a Deus uma oportunidade a mais para vingar-se dos seus inimigos. E a Bíblia é categórica em dizer que Deus lhe devolveu a força. Eita, meu pai! Que é aí que mora a minha dúvida também. Deus lhe devolveu a força. Então, é Deus que está dando a ele condições para ele morrer junto com os inimigos. E ele morre fazendo uma oração. Mas é complicado na minha cabeça, pastor Paulo. Vou te falar por quê. Ele pede a vingança, a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Sim. Ele está com um sentimento de que perde os seus olhos, mas não lembra que perdeu o temor. Sim. Né? Porque ele era nazireu. Sim. E aí eu vou até deixar você fazer essa pauta com maior liberdade, porque eu quero chegar em Jesus também, que a galera adora falar que Jesus era nazireu. Não faz isso. E você dá uma pincelada Tá sobre bom. a questão do nazireado. Sim, senhor. Pode ser? Mas o que acontece ali, pastor Paulo, é porque a gente olha com um olhar neotestamentário. A gente esquece que a nação de Israel, ela está no matar ou morrer. E você vê que eles já entram em Canaã com Deus dizendo, mata todo mundo, homens, mulheres, crianças, jovens, mata todos. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus justo. Se Israel não mata a todos e fica uma criança, como ficaram crianças e ficaram povos vivos, os povos têm direito de cobrar o sangue. É o direito da cobrança do sangue. E Deus não vai interferir no direito que os povos têm em cobrar o sangue, ou seja, em fazer guerra contra Israel. Então, quando Sansão está ali e ele está se inclinando para frente, abraçado às colunas do templo, para que o templo caia, ele está num ato de guerra, porque Israel está em guerra. Então, ele está como se fosse, mal comparando, um homem-bomba hoje, né? Eu não estou aqui. Hoje são outro tempo, irmãos, tá? A gente não tem aquelas guerras como eram antigamente, né? Onde Deus era o Deus de Israel, Baal era o Deus de fulano de tal, o Deus era um Deus nacional. As pessoas confundem hoje Deus como um Deus nacional e Deus como um Deus pessoal. Hoje Deus é um Deus pessoal. Quando alguém diz assim, o Brasil é do Senhor, beleza, profeticamente, eu entendo que assim, estamos desejando que todos os brasileiros sirvam a Deus, mas nós não podemos hoje pensar num Deus nacional, porque Deus é um Deus para todo ser humano. Jesus fala isso, Pai Nosso. Pai Nosso. Ele poderia dizer Pai dos judeus. Veio para o que era seu e o seu não... Exatamente. Muito bem, não bem erraria falar. Não erraria, pois ele mesmo diz, a salvação vem dos judeus, né? Então, a gente não pode confundir isso. Agora, Sansão está vivendo numa época que Deus é um Deus nacional. Qualquer ato feito em nome de Deus, inclusive morrer no meio da guerra,
era um ato que Deus estava honrando e levando em consideração. Então, Sansão, quando ele se inclina, não é que ele está se suicidando. Não tem que pensar que Sansão está se matando. Não. Sansão está usando o último recurso para matar os seus inimigos. E, infelizmente, acabou morrendo junto. É igual quando você está num avião, os kamikaze, lembra dos kamikaze? Você está num avião, você está metralhando, não. Acabou a munição, acabou tudo. Você não vai ter nem gasolina para voltar. O que você faz num ato de guerra? Você lança o seu avião contra o aeroporto, onde sobem os aviões inimigos. Você lança o seu avião contra a torre de comando. Você lança o seu avião contra um navio, entendeu? Uma embarcação inimiga. Você está usando o último recurso de bombardeio, que é você e o seu avião. Então, é um ato de guerra. Os militares que estão me ouvindo, com certeza, estão entendendo isso melhor, porque é do universo da gente, entendeu? Então, e você fez parte também. Servi, né? Então, Sansão está fazendo isso. O tempo é outro, o momento é outro, e ele está cumprindo um ato de guerra. Outra coisa que eu quero fechar aqui, para a gente falar do Nazireu, ele foi salvo ou não foi salvo? Eu não coloco ninguém no céu, gente. O único na Bíblia que Jesus diz assim: hoje estará comigo para isso, foi o ladrão na cruz ali do lado dele. Nem foi os dois, foi só um, né? Que o outro estava fazendo coisa de Jesus. Entendeu? Foi o único que a gente vê realmente, né? Tem o Lázaro, que está no seio de Abraão, e tal. Mas o único que Jesus categoricamente falou: hoje você vai estar comigo, foi esse camarada. O resto é uma incógnita pra gente. Se tá, se não tá, foi salvo, não foi. Não sei nem se Davi foi, entendeu? Então, quando a gente chegar lá, a gente vai ver. E a turma adora falar assim: não, porque quando eu chegar no céu, eu vou falar com não sei quem, eu vou pegar lá e eu vou chamar fulano para uma conversa. Lá, né? Olha, se você, rapaz, eu falei, deve querer fazer isso mesmo, porque eles estão chamando até Deus de você, né? Rapaz, eles querem mostrar intimidade assim, então... Uma coisa é o tu no hebraico, que é o você traduzido por você, né? O atá, né? É o pronome pessoal na segunda pessoa. Atá, isso. É a segunda pessoa, né? Do singular. Mas esse atá em hebraico é um atá respeitoso. É como se fosse um senhor, como se fosse um vossa senhoria, entendeu? Então, as pessoas confundem às vezes. A pessoa começa a estudar hebraico, né? 6 meses ali na internet. Aí já começa a fazer isso. Tempestade é você. É com você. Eu quero molhar e dançar. E Deus, eu descobri que Deus até tá indigente, sem casa, né, coitadinho? Essa casa é sua, nós deixamos ela pra você. Ai, meu pai. Tadinho do seu, sem casa. Dentro do viés agora do nazireado. Sim. Muitas pessoas chegam a afirmar que Jesus era nazireu. E eu entendo até que em Lucas 1, quando Deus vai se revelar através do anjo para o Zacarias, para falar a respeito do João. Né? João era. E tem algumas questões ali muito próximas do nazireado. Sim. Agora, afirmar que Jesus foi um nazireu é correto? Não, porque senão ele não podia participar da ceia, né? Se ele fosse nazireu, porque o pessoal, quando fala que Jesus foi nazireu, não leva em consideração que, na verdade, o nazireado não era eterno. O único nazireado que foi assim para toda a vida foi o de Sansão, né? O resto, não. Os outros nazireados são nazireados de um voto. A pessoa fazia um voto, 30 dias, ele ficava como nazireu. E o nazireu, ele, quando vai entregar o voto dele, a Bíblia diz que ele deveria entregar o voto pelo pecado. Ou seja, Deus considerava o voto nazireado um exagero. Caramba. Por isso que a pessoa entregava um voto pelo pecado. Mas como pelo pecado, se ele se santificou, se ele se separou além dos outros? Era como se Deus quisesse fazer ele voltar para a terra, dizendo assim: meu irmão, eu já dei uma lei, não precisa extrapolar na lei. Então, já que você extrapolou, você quis ser mais santo que os outros, você vai cumprir um voto pelo pecado, ou seja, vai cumprir um voto para mostrar que você é igual a todo mundo. Você, por mais que você queira se separar, não beber vinho, não fazer um monte de coisa, mas você é igual a todo mundo. Entendeu? Então Jesus não foi nazireu. Alguns confundiram isso em outras traduções bíblicas, porque a tradução bíblica dizia: e ele será chamado Nazareno. Como essa profecia não existe, a profecia nessa construção
no Antigo Testamento, aí o pessoal diz, não, é porque ele era nazireu, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele era chamado nazareno por quê? Porque ele nasceu em Netzer, ele nasceu em Nazaret, melhor dizendo, que é Nazaré. E Nazaré vem da palavra Netzer, que Isaías chama ele de Notzri, que é o renovo. Então, quando eles dizem, quando a tradução vem, ele será chamado Nazareno, não está falando que ele será chamado Nazireu, está falando que ele será o renovo, e ele é o renovo, entendeu? Então, o pessoal confunde muito isso. Quer ver um negócio muito legal? É igual o Mar Vermelho. Você sabe por que é chamado de Mar Vermelho? Porque, na verdade, não é Mar Vermelho que aparece na Torá, no Pentateuco. Na verdade, o mar que aparece lá é o Yam Suf. Quando você começa a estudar hebraico, você começa a ler a Bíblia em hebraico, as pessoas me perguntam muito, pastor, mas eu comecei a estudar com o senhor, agora eu estou lendo e agora eu fui ler o Êxodo e eu estou vendo que os filhos de Israel, capítulo 14 e 15 de Êxodo, eles atravessaram o Yam Suf, não é o Yam Adam, que seria o mar vermelho, né? Uhum. O dam é vermelho ou sangue, né? Que o sangue é vermelho, né? Então, não é o Yam Hadam, é Yam Suf, e Suf em hebraico quer dizer juncos. Aí eu digo, mas isso foi um erro que... É histórico isso aí tá na crítica textual de qualquer Bíblia que você for ler, você vai ver. O próprio, acho que Emanuel Toff também já tocou no assunto. Toca no assunto. Por quê? Porque a Bíblia que chega pra gente, para as melhores traduções, elas são amparadas, as traduções antigas, pela Bíblia King James Version. A King James Version, ela é uma tradução que serviu tipo assim, poxa, não estou conseguindo traduzir legal isso aqui, vou olhar na King James para ver como é que está em inglês. E em inglês, quando eles foram procurar o lugar, Yam Suf, eles não acharam, só acharam o Mar Vermelho. E em inglês, Suf, que é junco, é reed. Que não é red. Que não é red. Reed é junco, red é vermelho. Aí o que eles fizeram? Isso aqui é exegese, hein, pessoal? Isso aqui é exegese. Isso aqui é o trabalho do pregador que tem que saber exaustivamente, procurar, cavar. Aí o cara fala isso na igreja e fala que você tá maluco. Fala que a gente você não tem o que fazer, não, fica estudando, a letra mata. Quer dizer, aí eles trocaram na King James Version, eles pegaram e colocaram assim, não é read, é red. E aí trocaram para red em vez de read, que é R-E-E-D, read, né? Mas eles colocaram red com um E só, que é o vermelho, entendeu? Aí ficou mar vermelho. As nossas traduções todas ficaram com mar vermelho, entendeu? Gente, eu estou recebendo hoje o pastor Paulo Araújo de Oliveira, mais conhecido como Paulo Judeu, membro da Catedral das Assembleias de Deus aqui do Rio de Janeiro, em Madureira, líder sobre ele e de toda a nação, que é o Bispo Abner e também o Bispo Primaz Manuel Ferreira. Aqui nós deixamos aqui o nosso abraço a toda a nação no Brasil e fora do Brasil. Paizão. Pois a Madureira, ela é intergaláctica. Eu estou vendo o senhor de boné uma vez no almoço do Bispo. Do aniversário dele. Do aniversário do Bispo Abner. A gente foi almoçar, ele sempre convida, né, os dirigentes, os pastores, as pessoas. Ele gosta muito, o Bispo Abner gosta muito de ter os amigos mesmo, de verdade, por perto. E eu botei um boné branco e fui, rapaz. Cheguei lá, me arrependi. Falei, caramba, eu vim de boné, o que deu na minha cabeça? Vim de boné, né? Tal. Aí, sabe como é que é obreiro, né? Os obreiros caçou, todo mundo caçou. A gente, amigos, todos e tal. Pastor Genivaldo, Deus abençoe. Eu sentei junto com o pastor Genivaldo, pastor da Assembleia do Meia, né? Ministério de Madureira do Meia. Genro do pastor Nasci. Genro do pastor Nasci, que pastor Naim, né, que construiu diversas igrejas das congregações de Madureira, né, amigo do Bispo Manuel. E aí eu cheguei de boné e aí geral me zoando, né? Pô, judeu, de boné, isso aqui, obreiro de boné, pode usar boné. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Aí tirava o boné, botava na mesa, aí botava o boné de novo, vai ficar, o que eu vou fazer com esse boné e tal? Aí o bispo chegou, apertou minha mão, falou, bonézinho, né, judeu?
Pastor Levi ficou rindo. Aí ele foi sentar. Aí chegou o bispo Samuel, chegaram outras pessoas da liderança, né? Se assentaram lá. A gente tá sentado de cá. Daqui a pouco, o bispo Manuel Ferreira se sentiu revigorado, que ele tava um pouquinho cansadinho, tava viajando muito e tal, tava meio cansadinho, mas se sentiu revigorado, ligou dizendo que ia. E aí, quando ele chegou no restaurante, a gente ficou de pé, honrar, poxa, homens que trabalharam e tal. A gente ficou de pé, né, pra receber ele, aplaudir Jesus pela vida deles, aqui. Ele chega de boné, rapaz. O chefe, primaz de boné. Eu falei, eita Jesus. Aí quando fui despedir do bispo Abner, ele olhou pra mim e falou, o chefe abonou a sua conduta, né? Deus abençoe, Deus abençoe. Hoje falando de Bíblia é super especial, porque além de estarmos aqui hoje já, no nosso primeiro programa, já depois da comemoração Verdade, né? do primeiro aniversário aqui do Falando de Bíblia, hoje é aniversário do pastor Paulo Judeu. Isso. E tá aí embaixo aí, ó, o Instagram, prof.paulojudeu. Você pode mandar a oferta pra lá, viu? Não, eu vou liberar o Pix dele daqui a pouco aqui. Ele tem vergonha de pedir, eu não tenho não. Não, vigia. Ué, gente, por que não? Por que não? Mas vamos lá. Dentro dessa pegada que a gente tem do nosso dia a dia, igreja, vida secular, como é que a gente faz, pastor Paulo, para discernir, não sei se eu vou usar a palavra certa, não seria discernir, mas como ajeitar o nosso tempo entre família, igreja e a nossa vida pessoal devocional? Puxa, pastor, os tempos são tão complexos que se fosse há 30, 40 anos atrás, eu saberia dar uma fórmula, porque há 30, 40 anos atrás a gente tinha poucos turnos noturnos. Mas hoje o mundo está tão complicado que a pessoa ela tem que traçar um plano, um projeto de vida já desde a sua adolescência. Se ele não traçar um projeto de vida já desde a sua adolescência, com estudos, profissão que vai querer seguir, etc., ele vai complicar a sua vida. O que eu recomendo, tá, é o seguinte: você trabalha 8 horas, fica no engarrafamento aí 2 horas para ir, 2 horas para voltar aqui no Rio de Janeiro, às vezes em São Paulo até mais, né? Eu conheço gente que sai de casa 4 horas da manhã para pegar no trabalho às 9, né? Então, o ideal é você acordar sempre um pouco mais cedo, fazer uma oração, tirar um momento para ler pelo menos um capítulo da Bíblia, falar com Deus sobre a sua família e no dia da sua folga, procurar fazer com que a sua folga não seja envolvida só com os serviços da casa. Porque a gente, às vezes, tem mania de fazer da nossa folga diária, semanal, melhor dizendo, o dia de cuidar da casa, né? Lavar, limpar, passar, cozinhar e etc. E a família fica em detrimento. Então é importante você tentar se organizar, e eu vou falar mais de família do que de igreja, etc. Porque igreja a gente sempre arruma um tempinho para ir no culto, uma festividade, alguma coisa assim, né? Mas para que você tenha uma vida um pouco mais saudável, psicologicamente falando, é bom você tirar o teu dia de folga, um horário X para frente, para ficar só com a sua família. Olha, eu vou arrumar a casa até 3 horas da tarde. De 3 horas para lá, não se lava carro, nada, a gente vai sair. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ficar passeando, para ficar saindo. Ninguém precisa de dinheiro para sair com a família, para botar o cachorro na coleira e dar uma volta no quarteirão, para chutar uma bola, entendeu? Ninguém precisa de dinheiro para isso, tá? Então, é importante que você faça isso. O senhor faz isso, pastor Paulo, sempre? Vou dizer para você que também não faço, porque viajo muito e eu tô falando para você com o sentimento no coração de que eu também preciso fazer mais isso que eu estou falando para você. Porque realmente o ministério, ele consome. Se você não vigiar, o ministério consome. Eu converso com muitos pastores, né? Tive agora... Quero mandar um abraço ao pastor Eduardo, né, do Ministério Azaf, né, é um grande amigo, e nós tivemos ali uma reunião com mais de 600 homens, só os homens do ministério, né, ali em
meu Deus, Itaguaí, né? E estávamos falando sobre isso, né? Os homens do ministério às vezes são consumidos. O ministério consome, é problema de um, é problema do outro, é problema da igreja, é problema e tal. E às vezes a gente não tem um tempo. E nem um tempo só para a família, às vezes a gente não tem um tempo para a gente, né? A mulher às vezes não tem um tempo para ela, fazer um cabelo, né? Comprar uma maquiagem e tal. Isso são pequenas coisas que fazem bem para o coração. Não é só cuidar de responsabilidades, né, pastor Paulo? Com certeza, porque a galera só vive dizendo assim, porque eu não tenho tempo para Deus. Tempo para Deus você faz a qualquer hora. Você está no volante, Deus está ali com você, você está conversando com Deus, você bota um louvor, deixa o seu coração aberto, vai falando com Deus. E o dia de culto, irmão, é dia de culto, não é dia de você marcar mais nada, entendeu? Não é o dia de você marcar dentista, não é o dia... Eu acho engraçado assim, dia de trabalho, horário de trabalho, a gente não marca nada, porque a gente sabe que o patrão é brabão. Por que para Deus a gente não vai fazer, né, igual, né? Então... é meio complicado, né? Eu acho que quando a gente quer, a minha esposa vai me bater, mas eu sei que a minha esposa... Quando a minha esposa quer, irmão, é mais fácil, como diz aí no Instagram, aí, né? Quando eu tenho uma ideia na cabeça, é mais fácil tirar a cabeça do que a ideia da minha cabeça. A mesma coisa, a minha esposa é a mesma coisa. Ela tem a ideia na cabeça, entendeu? Meu irmão, não adianta. Se ela quiser um negócio, não adianta. Ela vai chegar, ela vai conseguir. Então a mesma coisa quando a gente quer, a gente faz, a gente arruma dinheiro, a gente faz hora extra, a gente compra. Para Deus tem que ter a mesma pegada, pastor, entendeu? Por quê? Porque Deus é a fonte do nosso saber, da nossa vida, de tudo que temos. Pastor Paulo, vamos engrossar um pouquinho a conversa, que a hora já está indo. Eu preciso fazer 2 perguntas muito importantes para o amigo. Sim. E eu acredito que seja a dúvida de muita gente. Como lidar com os apelos da inclusão para com a igreja hoje? Como lidar com os apelos da inclusão? Da mesma forma que o clube ou a maçonaria lida com o mesmo apelo. Você, para ser maçom, você não é de qualquer maneira que você chega. Quando eu fui escrever um texto sobre seitas e heresias, na época, hoje é chamado de religiões comparadas, né? Eu entrei em contato com o GOB, Grande Oriente Brasil, que é o órgão oficial da maçonaria. Você quer saber sobre alguma religião, sobre alguma coisa, tem que falar com quem participa do negócio. Não é falar com quem, eu acho que é assim. Eu não participo, então eu não sei, não sei nem o que acontece lá. Não sei se você pode entrar velho, novo, jovem, tal. Então eu entrei em contato com o GOB, o Grande Oriente Brasil, que é o órgão que cuida. Você quer saber da Madureira? Você vai entrar em contato com quem? Com a Convenção Nacional dos Ministros de Madureira, que é a CONAMAD. Lá vai ter alguém como é que fala? Pública, né? Relações Públicas. Relações Públicas, Secretaria, e ele vai te dar o regulamento interno, né? Ele vai te dar, enfim, como funciona a história da convenção, a história, tá tudo lá. Então você entra em contato. Eu entrei em contato. E lá, gente, é um negócio, não pode entrar qualquer um, tem que ser a convite, a pessoa tem que demonstrar que é uma pessoa confiável, porque envolve muita coisa de família e tal. Mesma coisa sinagoga. Você não entra em sinagoga. Eu conheço um judeu, vou lá na sinagoga dele, na igreja dos judeus. Você não vai. E tal. A mesma coisa na igreja. Na igreja, tem gente querendo fazer parte da igreja, mas vivendo uma vida X, Y, Z e etc e tal. Não pode, gente, não pode. Por quê? Porque a igreja ela tem uma norma, e a norma é a Bíblia. A Bíblia, ela já deixou as normas, né? Não roubar, não matar, não dar falso testemunho. Para você ser da igreja, você tem que se comprometer com essas prerrogativas. Com o homem você não vai deitar como se fosse mulher, entendeu? Não vai ter relações sexuais com animais. Porque a turma adora falar assim, não, mas isso aí é lei do Antigo Testamentário. Deus me aceita assim porque Ele me criou assim. E as pessoas vivem gritando que elas querem serem aceitas. Como é que o pastor tem que lidar com uma questão dessa? O pastor deve... Um pastor de verdade. A palavra aceitação, ela está sendo desvirtuada por essa turma. Aceitar a pessoa como ela é não quer dizer que eu possa inseri-la no grupo. Eu não posso inserir uma pessoa no grupo
se ela não está comprometida com as normas do grupo. Mas eu posso aceitá-la como ela é. Eu não preciso mudar a pessoa para ela vir cultuar na igreja lá, participar do culto. Eu não preciso mudar a pessoa, é um travesti, eu admiro demais ter um homossexual até do século passado, né? Porque ele foi do século XX, né? Finalzinho do século XX, o Clodovil. Como eu admiro aquele cara, gente? Eu assisto às vezes vídeos dele, entrevistas dele, como eu admiro o posicionamento daquele cara. Homossexual, uma pessoa declaradamente homossexual, estilista de mão cheia, um cara gigante, e com posicionamentos muito bem delineados, muito coerentes, entendeu? Então, tipo assim, eu não preciso mudar o Clodovil para eu aceitá-lo. Eu sempre aceitei o Clodovil. Eu tenho amigos homossexuais, eu tenho prima homossexual, homoafetiva. Eu não mudo a minha prima, eu converso com a minha prima, brinco com a minha prima, entendeu? Eu não mudo ninguém, eu aceito como ela é. A aceitação é uma coisa normal. Eu não posso inseri-la no grupo com um costume que não pertence àquele grupo. Eu não posso pegar um assassino, um pedófilo, para inseri-lo. Ah, mas ele fez pedagogia. O cara é pedófilo, fez pedagogia. Então, para eu aceitá-lo, eu tenho que botar para dar aula no jardim de infância? Eu não posso fazer isso, gente. Ah, o senhor está comparando um pedófilo? Não sei o quê. Não, mas eu estou comparando para você entender que são coisas incompatíveis. A igreja, ela não aceita no seu escopo bíblico, não é? O comportamento. E não é porque é só o homossexual, não. A igreja não aceita o comportamento de um mentiroso. A igreja não aceita o comportamento de um fofoqueiro. Sim. A igreja não aceita um comportamento de alguém que fuma droga, alguém que usa, né, entorpecentes. A igreja não aceita. Ah, mas na igreja do meu... Mas isso não é igreja. Isso não é igreja. A igreja, ela tem os fundamentos, como eu já falei, dos profetas e dos apóstolos. Se foge desses fundamentos, não é igreja, não é cristianismo. Você está entendendo? Ah, não, nós temos muitos cristianismos. Nós não temos vários cristianismos, porque nós não temos vários Cristos. Nós temos um Cristo só. E ele deixou uma norma. Então tem que parar com essa ideia de que, ah, não, a aceitação é empurrar a goela abaixo a pessoa com qualquer tipo de comportamento. Por quê? Porque no mundo LGBTQYJMNOPQRSTUVXEW e tal, nesse mundo, eles não vão aceitar, e vocês obviamente não vão aceitar uma pessoa que vai estar lá junto de vocês, que é heterossexual e que vai pregar a heterossexualidade como normativa de vida. Por quê? Porque o meio não aceita, é incongruente, não é verdade? Então, a gente tem que entender isso. Querem ter um espaço só deles, como pastores e pregadores que se debandaram para esse caminho e tal? Tenha o seu espaço só de vocês, onde vocês vivem essa normativa de vida, mas não empurrar para a igreja, principalmente igrejas históricas, que isso é normal e que a gente tem que agora fazer vista grossa a esse tipo de vida, de comportamento. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, tem uma expressão que eu acho muito linda e acredito que muita gente já deva ter te procurado para perguntar isso. E faço coro aqui de todos os seguidores do canal e também lá dos seguidores da página do Instagram, que perguntam assim: o que é doutrina dos apóstolos? Como está escrito em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é aquilo que eu falei. Toda doutrina é a interpretação extrata da Bíblia. A doutrina dos apóstolos foi aquela interpretação legada por Jesus Cristo para os apóstolos, né? Que perpassa pelos profetas, a interpretação dos profetas, né? Numa visão cristocêntrica, e que os apóstolos recebem e eles deixam registrado como matéria de vida. Pedro registrou, né? Olha, sobre provação, sobre isso e aquilo. Paulo registrou, Paulo foi o que mais chegou para a gente, né? E João Marcos registrou, não era apóstolo, mas registrou, né? Então, a doutrina dos apóstolos é o quê? É como viver uma vida cristã agradável ao Senhor Jesus Cristo. Então, você
começa a ver a doutrina dos apóstolos em Marcos, Mateus, Lucas, João e no comportamento dos próprios apóstolos quando é contado em Atos dos Apóstolos, né? Como eles se comportavam. Então isso é doutrina, é viver uma vida como eles viveriam, entendeu? Porque muita gente às vezes fala assim, porque eles querem fazer uma cópia lá do Antigo Testamento. Eu falei, mas Jesus não veio para abolir a lei. Eu pergunto, qual era a Bíblia que Jesus usava quando ele ensinava? Porque teve alguém que disse que Jesus nem Bíblia usava, né? Não, porque Jesus não sabia ler. Aqueles homens, Jesus, fulano, Beltrano. Eu falei, mas por que deram o rolo do profeta Isaías, então, na mão de Jesus na sinagoga? E Jesus ficou ali soletrando, né? Não! Jesus, irmãos, viveu em Nazaré, na sua infância, que é vizinha de uma cidade chamada Séforis, que era o epicentro do conhecimento da época. A Mishnah, que é a parte central do Talmud, ela foi redigida, boa parte dela, dentro de Séforis, ou seja, Jesus é vizinho dessa cidade. Então, por mais... É porque a gente tem mania de achar assim que tudo... Nazaré é tudo de ruim porque não tem nada de bom. Não, não é isso. Né? A gente tem o Rio de Janeiro, tem vários lugares ruins, mas tem o Rio de Janeiro, tem muito lugar bom. A gente tem São Paulo, que tem milhões de lugares ruins, mas tem lá lugares muito bons, né? Academias e tal e tal. Então... Jesus está ali no centro, então ele sabe ler muito bem, ele sabe escrever muito bem. Ele é um mestre. Os doutores da lei vinham ouvir a sua doutrina. Então, a Bíblia, o Antigo Testamento, é a pedra de toque, a pedra fundamental de todo o Evangelho. Se você não tem o Antigo Testamento, como disse, outro dia eu estava ouvindo alguém falar, não vou dizer nome porque pode complicar o canal, né? Mas alguém dizendo, o Antigo Testamento não presta para nada. Eu falei, poxa, pelo amor de Deus, presta para nada, né? Quer dizer, Jesus então veio e quando ele fala da lei do Senhor, da doutrina do Senhor, da palavra de Deus, ele tá variando, tá doido, né? Tá dodói. E pode ver que Jesus usa textos clássicos. Inclusive o diabo também, em Mateus capítulo 4, claro. Quando tem aquele confronto entre... E como o senhor falou, ele diz, eu não vim tirar a lei, eu não vim abrogar a lei. Quando Jesus vai falar para os discípulos e apóstolos de um comportamento de vida, ele diz, olha, façam tudo que os fariseus mandam vocês fazerem, os escribas fariseus mandam vocês fazerem, só não façam o que eles fazem. Por quê? Com a boca eles mandam fazer uma coisa e com o comportamento eles fazem outra. Depois ele ainda olha para os discípulos e diz, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, que eram pessoas o quê? Que viviam a vida estritamente ligada à lei, ligada ao comportamento. Mas Paulo não... Que Paulo não fez... Paulo, primeiro que a gente dá uma autoridade para Paulo que Paulo não tinha. A gente acha que Paulo chegava lá em Jerusalém e batia com o livro na mesa. Não. Paulo, quando chegava em Jerusalém, ele baixava a cabeça, botava o pazinho dele quietinho, ficava olhando para Tiago, que era o pastor, presidente, vamos dizer assim, da igreja, o representante legal da igreja, ele e Pedro. E tem uma vez que Paulo chega e Tiago olha e diz assim, estão dizendo que você não cumpre a lei, que você está ensinando o povo a não cumprir a lei, não fazer a lei. Para que o povo entenda que você não está fazendo nada disso, tem uns homens aí que fizeram voto, rasparam a cabeça, raspa a tua cabeça também, vai lá, desce e cumpre o voto com eles, para o povo saber que você é cumpridor da lei. Então, a gente esquece que as cartas que Paulo escreve são cartas escritas geralmente para igrejas gentílicas e não para igrejas judias, para judeus. Então, quando ele escreve para o povo não guardar a lei porque eles não precisam, ele está escrevendo para gentios, Gálatas, Romanos e etc. Corinto, Éfeso, são para gentios, porque Paulo está pregando aos gentios. Mas Paulo era cumpridor da lei. Esse texto fica muito claro, a gente vendo Paulo um cumpridor da lei. Então, a lei sempre teve importância. Ou a gente vai achar que quando Davi diz, amo a tua lei, ele está falando de Mateus. Gente, que pena que a hora voa e já chegamos ao final da nossa conversa aqui, da nossa boa conversa. E eu quero agradecer ao pastor Paulo, terminando, né, a perguntinha aqui clássica para a gente poder gastar esses 5 minutos finais. Um cristão, um verdadeiro cristão, pode votar num partido de esquerda? Legal. Fala sobre aborto, maconha. Eu ouvi um esquerdista falando sobre isso.
num debate que teve a Ana Campagnolo e o outro rapaz. A Ana Campagnolo é de direita. A visão dela é a minha visão de cosmovisão de mundo, mas ela é cristã, católica, mas um pensamento fantástico. Ela é casada com um militar, né? O menino acho que agora já é capitão. E eu acho legal porque uma esquerdista que estava nesse debate, ela fala isso, que ela não consegue entender como um cristão vota num partido de esquerda, né? Um PT, um PSOL, né? Esses partidos que no manifesto desses partidos eles são comunistas de verdade, eles são socialistas, e o Partido Comunista Socialista, os pressupostos deles são contrários à Bíblia Sagrada, porque o próprio Karl Marx, o próprio Lenin e toda essa galera, né, Augusto Comte, né, e todos esses filósofos, eles são anticristãos, eles querem uma vida anticristã. Então, ela dizia, eu não entendo como é que um cristão pode viver uma coisa e votar em outra, né? Então, eu acho assim, você precisa ler ou se informar sobre o que esse partido ou a pessoa que está afiliada a esse partido, o que eles pensam, o que eles têm de política e plataforma de governo. É chato? Mas é o destino da sua vida. É o destino dos seus filhos que está em jogo, tá? Então você precisa ler, você precisa se informar para você não votar, acreditar numa coisa e votar numa pessoa que vai tirar tudo aquilo pelo qual você acredita, né? Você acredita na vida e vai votar num partido que vai liberar o aborto aí de qualquer maneira. Você acredita na educação dos filhos através da família e vai votar num partido que quer tirar os filhos da mão da família já na sua tenridade e deixar o Estado educar o seu filho e tal. Então você tem que vigiar no que você vai fazer, entendeu? É muito complicado, muito complicado. Gente, esse é o pastor Paulo Araújo Judeu. E eu tenho a oportunidade de estar com ele aqui mais uma vez, agradecendo a ele, sua família, que está aqui com a gente no estúdio hoje, e louvar ao Senhor por mais um ano de vida do pastor Paulo, louvar a Deus por mais um ano de vida da sua família, da sua união com a irmã Aline Jeremias Araújo de Oliveira. E outra, irmão, eu vou aqui marcar com ela para ela falar aqui sobre o seu projeto Eleitas. Que tá bombando. Como é que é o arroba lá para encontrar no Instagram? Lá é @eleitas. Não. Projeto Eleitas. Projeto Eleitas. Isso aí. Você pode procurar. Eu tô seguindo lá através de Falando de Bíblia no meu Instagram particular, pastorpaulo.nascimento. Também. E você também vai encontrar muita coisa boa lá de reflexão para mulherada acalmar, dica de beleza, a vida aí de forma confortável. Eu vou terminar o programa hoje cantando parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Meu amigo, meu mano. Muito obrigado, Tamo parabéns. Juntos, viu? Olha, Tamo gente, juntos. Poxa. É sempre uma alegria estar com o Paulo e poder compartilhar um pouco da amizade que tem, do que a gente sempre conversa aqui, no Falando de Bíblia, com você. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia. Obrigado. Te louvamos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Produtora Estúdio D, podendo louvar o seu nome, conhecer um pouco mais de ti, conversarmos sobre as coisas do dia a dia e principalmente da sua palavra. Que o teu Espírito traga luz ao nosso entendimento, nos ajude nos dias da dificuldade e que em tudo nós possamos glorificar o nome do Senhor. Obrigado pela vida do pastor Paulo, por mais um ano de vida. Obrigado pela vida de sua família, por mais um ano do seu matrimônio. Continua com a sua mão estendida de poder, glorificando a ti mesmo sobre a vida dos teus filhos, sendo a sua provisão, mostrando o seu cuidado e manifestando o teu extraordinário, Senhor, de forma providencial sobre a vida dos seus. Obrigado por tua boa obra em nós. Seja com esse teu filho no seu lar, no seu trabalho, dentro das suas atividades. Continua operando maravilhosamente através da ação do teu Espírito em nós. Senhor, nós abrimos o nosso coração para ti. Opera em nós as tuas maravilhas,
cuida de nós, desde o maior até o menor, do mais novo ao mais velho, ao que está perto ao que está distante, dentro da nossa casa. No nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém e amém. Vamos à bênção araônica, pastor Paulo. Rapaz, tá certo. Receba a bênção. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha veichonecha, Issa Adonai panavelecha veiasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor eleve o rosto sobre ti, tenha ele misericórdia de ti e ponha ele em ti a sua paz, tá bom? Esse foi mais um Falando de Bíblia.